Ha ha baby, don't get me wrong. You have been singing the same old song again and now you're saving up. Você já leu ou assistiu Como Eu Era Antes de Você? True. I'm still having nightmares about those giblets. We've tried beautician. Turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Louisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? They can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they got tired of actually living. Então, meninas, antes de começar o vídeo, que por sinal está muito legal, deem aquela curtida lá na página do Facebook, ok? Tá linkado aqui, estará linkado aqui embaixo também. E é claro, visite o blog, comente lá nos artigos, que a sua opinião é muito importante, ok? Então, vamos pro vídeo que está sensacional. Antes de começar a contar essa história maravilhosa, vamos falar um pouco da autora, que é a Jojo Moyes. Hi, I'm Jojo Moyes, the author of Me Before You. Ela nasceu em 1969 e cresceu em Londres. Trabalhou como jornalista por 10 anos e 9 deles no jornal The Independent, onde em 2002 ela saiu para se dedicar à carreira de escritora. Ela é autora de mais de 10 livros de sucesso, entre eles A Última Carta, Como Eu Era Antes de Você, A Garota que Você Deixou para Trás e Um Mais Um. Como Eu Era Antes de Você vendeu mais de 8 milhões de exemplares pelo mundo. Adaptado para o cinema com Sam Claflin, de Jogos Vorazes, e Emilia Clarke, de Game of Thrones. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Eu não tenho palavras para descrever o quão lindo este livro é e o quanto ele me tocou. Sinceramente, eu estou falando para vocês com todo o meu coração que ele entrou para a lista de favoritos. Essa história me tocou e me emocionou, sabe? Eu fiquei, sim, com ressaca literária quando eu li, porque ele destrói você por dentro, mas ele te transforma em uma coisa nova, em um ser novo. Então, vamos lá seguido para esse universo romântico maravilhoso que a Jojo criou para nós. Como Eu Era Antes de Você contará a história de Louisa Clark, que é uma garota de 26 anos que não tem muitas ambições. Ela trabalha como garçonete numa cafeteria que ela até gosta, porém o salário não é muito alto, mas ajuda com as despesas de casa. E namora o Patrick, que é um triatleta que parece não estar muito interessado mais nela. Pessoal, no decorrer desse vídeo eu vou contar para vocês algumas megas curiosidades sobre o filme barra livro que vocês não devem conhecer e que vão te chocar. Começar bem, eu vou contar para vocês a curiosidade número 1. A história é baseada em fato real. Segundo a autora, ela teve uma situação familiar na época muito parecida com a do Will, em que seus parentes precisavam de cuidados 24 horas por dia. Isso a deixou mais consciente sobre os verdadeiros problemas de vida que as pessoas estavam passando. A história começou a surgir mesmo quando ela escutou pelo rádio a história de um atleta que ficou tetraplégico por causa de um acidente. Então ela não conseguiu tirar isso da cabeça e foi juntando os pontos. Bom, a história do livro pode não ser tão parecida com a vida real, mas através dos relatos do atleta que ele estava dizendo sobre o que os tetraplégicos passam, sobre os problemas enfrentados por eles, ela foi criando o livro através desse relato do atleta. Retornando lá para o início do livro, como nós sabemos, a Louisa trabalha numa cafeteria. Porém, essa cafeteria é fechada e ela se vê obrigada a procurar um outro emprego. Só que, ao lermos o livro e vermos o filme, nós conseguimos perceber que a Louisa não tem muitas qualificações e por isso ela acaba conseguindo o emprego de cuidadora de um tetraplégico. True. I'm still having nightmares about those giblets. We've tried beautician. Turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Louisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. E a Louisa, após a entrevista com a mãe do Will, ela acaba por ser contratada e descobre que essa é a parte mais fácil do emprego. O Will, como nós sabemos, se vimos o filme, lemos o livro, ele é um rapaz brusco, grosseiro e antipático, que deixa claro que a presença da Louisa é um grande incômodo para ele. Ethan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed.
Yet. Will, esta é Louisa Clark. Eu sou a Lu. William. William, por favor. Olá, Louisa Clark. Eu sou Will Traynor. O Will é bem chato mesmo, ele é muito rabugento, ele trata muito mal a Louisa, ela até, nossa, no livro ela se sente mal, ela fica triste indo pra lá, porém, depois, como nós vamos perceber, eles começam a criar um relacionamento, sabe, saem um pouco dessa área profissional e começam a ser parceiros. You know you never would have let those breasts so near to me if I was in the wheelchair. Yeah, well, you never would have been looking at these breasts if you hadn't been in a wheelchair. Of course I would. No, you wouldn't. You wouldn't. You would have been too busy looking at the leggy blondes, the ones you can smell an expense account at 40 paces. And anyway, I would have been over there serving the drinks. One of the invisibles. Am I right? Yes, but in my defense, I was an arse. Yep. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Começa a dar a cor novamente para a vida do Will. Depois deles começarem aquela parceria e a amizade bem interessante, como eu já disse anteriormente, a Louisa não sabia o motivo do contrato dela ser de apenas 6 meses, mas ela acaba descobrindo, e nós também sabemos o motivo, né, infelizmente, e ela começa a traçar um objetivo, talvez até pela primeira vez na sua vida ela traça esse objetivo, que é mostrar para o Will que a vida merece ser vivida, e é aí que a história começa a ficar bem interessante. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. E após essa descoberta chocante, nós começamos a perceber que a Lu gostaria de mostrar para o Will a graça da vida, a graça de se viver. E é aí que nós percebemos o seu senso altruísta. I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Legal que a diretora e a autora, elas começam a falar que vinham várias mulheres, mais de 300 mulheres fizeram o teste para o papel e elas queriam uma que passasse aquela emoção, porque a Louisa, ela necessitava de alguém que demonstrasse essa emoção. Então, foi que de repente apareceu quem? Emilia Clarke, e elas falaram que parecia que elas estavam vendo a Louisa do livro pular ali na frente delas. What drew me to this movie was the words of Miss Jojo Moyes. I got sent the book actually before I got sent the script because my agent loved it so much and just kind of wanted to get me to understand the essence of the role before reading the script. But I was hooked on maybe page 1 because I've never, up until now, I've never had the opportunity to play a character that is so close to myself. Alarmingly so. Even my own wardrobe at this stage is starting to blend. People are like, oh, it's a great costume. I'm like, yeah, it's mine. We're here! It's gonna be fun! Falando um pouco do Will, nós conseguimos perceber que ele é um personagem interessante. I think excitement is a new sign of you. Sorry. No, that's all right. Antes do acidente, ele tinha uma vida aventureira, ele saía, ele se divertia muito. Where's this? Taxi! Yeah, we were. Don't worry. E ele literalmente vivia a vida dele. Only if he wants to live. E o que acontece quando ele sofre esse acidente? Isso é tirado dele e ele fica muito furioso com isso que acontece. E quem o ensina que ainda pode haver algo a mais na vida, que você pode continuar curtindo a vida, é a Lu. Ela fica tentando demonstrar isso pra ele. No, stay. Tell me something good.
When I was little, my favourite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Please don't tell me you shaved all my eyebrows. Neither one. Can I take you somewhere? I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. E as roupinhas da Louisa Clark nesse filme, hein? Vai dizer que você não gostou, que você riu, achou meio brega. Eu, na verdade, eu adoro, é o jeito dela, foi uma coisa diferente. Eu até queria ficar no mesmo estilo que ela. Se eu morasse em Londres, eu seria, né? Mas eu moro no Brasil. Enfim, mas você sabia que as roupas da Louisa vieram tudo de brechó? Diz que a única coisa que realmente foi cara foi o vestido vermelho daquela cena maravilhosa do primeiro date dela e do Will. So we're going on a date with Will Trainer. It's too booby. Get the red dress out. Bom, pessoal, e essa é a curiosidade que eu sei que quem não leu o livro provavelmente não vai saber, porque ela é cortada do filme. É o seguinte, a Lou, ela sofreu um abuso coletivo de alguns garotos quando ela estava na escola, no labirinto do castelo. E isso é uma coisa que atormenta muito ela, sabe? No livro, isso é demonstrado bastante para nós. E quando eu li essa cena, foi muito triste, sabe? Eu fiquei com o coração partido ao saber que a Lou passou por isso. Porque ela é uma menina tão meiga, tão altruísta, se importa com os outros e sofreu um abuso coletivo por alguns garotos. É uma coisa muito triste. Quase no final do livro, ela conta sobre esse abuso para o Will. É nessa conversa da Lou e do Will que é dado para ela o maior presente, essa libertação desse abuso que ela tinha. Porque por causa do abuso, ela se contentava um pouco com essa vida normal, não tinha muitas ambições, ela gostava de ficar só na casa dos pais, estava contentada com um relacionamento bosta que ela tinha com o Patrick. Você deve estar perguntando, por que isso não foi colocado no filme então, meu Deus? É o seguinte, toda vez que a diretora e a Jojo tentavam incluir isso no filme, ficava aparecendo a imagem Lou, a garota que sofreu abuso. E isso não era legal, não era isso que elas queriam demonstrar no filme. Então elas acharam que colocando essa cena no filme iria acabar tirando toda a essência, tudo aquilo que elas gostariam de passar. Ela não deu pra encaixar no filme, porque toda vez que elas tentavam encaixar, vinha essa mensagem: Lou, a garota que foi abusada. Mas que a Lou é muito maior do que isso. A Lou é uma mulher maravilhosa, uma mulher de um coração muito bom, que se preocupa com as pessoas. Então foi esse o motivo delas não terem colocado essa cena no filme. E o trailer do longa foi lançado, as vendas do livro aumentaram significativamente e foi um estouro. Nos Estados Unidos, o livro estava na posição 141 e adivinha para qual posição ele foi? Terceira posição, galera! Oi, Brasil. I'm Jojo Moyes. I'm really excited to share with you this new trailer for Como Eu Era Antes de Você, a new film based on my novel of the same title. Like the book, the movie is a romantic drama that tells the unlikely love story of Lou and Will, played by Emilia Clarke and Sam Claflin. Como Eu Era Antes de Você is coming soon to cinemas near you. In the meantime, I hope you enjoy this first look. Um pulo gigantesco para a Jojo Moyes e foi fenomenal. Eu só comecei a ler o livro por causa do trailer, tá? Ao assistir o filme, você vai perceber que muitas das vezes as decisões de quem amamos não significam que a pessoa não gosta da gente ou que não a fazemos feliz. Outros aspectos pessoais também influenciam. Você pode até opinar, porém jamais tentar escolher pelo outro contra a vontade dele. Ninguém é melhor do que a própria pessoa para saber o que é melhor para a vida dela. E fiquem agora com a carta maravilhosa que o Will escreve para a Lou, que para mim é a cena mais importante do livro, do filme. Vocês vão adorar. Então, viva a vida! Clark. A few weeks should have passed by the time you read this. If you followed the instructions, you'll be in Paris, on one of those chairs that never sit quite level on the pavement. I hope it's still sunny. Across the bridge to your right, you will see La Tisane Parfumeur. You should try the scent called Papillon Extrême. I always did think it would smell great on you. Oui, ça va. Merci.
There are a few things I wanted to say and couldn't because you would have got all emotional and you wouldn't have let me finish. So, here it is. When you get back home, Michael Lawler will give you access to a bank account that contains enough to give you a new beginning. Don't start panicking. It's not enough for you to sit around for the rest of your life, but it should buy you your freedom. At least from that little town we both call home. Live boldly, Clark. Push yourself. Don't settle. Wear those stripy legs with pride. Knowing you still have possibilities is a luxury. Knowing I might have given them to you has eased something for me. So, this is it. You are scored on my heart, Clark. You were from the first day you walked in, with your sweet smile and your ridiculous clothes, and your bad jokes, and your complete inability to ever hide a single thing you felt. Don't think of me too often. I don't want you getting sad. Just live well. Just live. I'll be walking beside you every step of the way. Love, Will. There she goes in front of me. Take my life and set me free again. We'll make a memory out of it. Holy rose at my back. Don't look on. Take me back.